Curso de Iluminação 2016. Esse é o módulo 1, História da Iluminação. Esse é o vídeo 5, aula 5 do módulo 1, que é Catodo Frio. Para acompanhar toda a sequência do curso, é só acessar aqui o site da Ilunato, /curso, que tem toda a sequência bacana lá. Lembrando, gente, que eu estou falando da história da iluminação ou de lâmpada fluorescente, é uma coisa que ainda se vende, mas não deveria se vender, porque não é nem economicamente inteligente, não é? Dá para fazer uma coisa até mais em conta com o LED, hoje a diferença é mínima e tem muitas vantagens de durabilidade, de eficiência energética, questões ambientais, não ter mercúrio e tal. Então, eu estou fazendo esse vídeo, 2016, para contar como era, porque não desconsidere completamente especificar essa lâmpada. Mas vamos lá. Então, primeira coisa, falar aqui dos tipos de fluorescente. Essa aqui é a T5, essa aqui é a T8, essa aqui é a T10 e ainda tinha a T12, que era aquela mais antiga. A que ficou mais famosa seria a T10 de 40 watts, que é aquela mais ou menos de 1,20 m de comprimento. Depois veio a T8 de 36, de 32, substituída pela T5 de 28 watts, todas em 2.700 lumens. O que é a diferença? A eficiência energética, tá? Então você começou, deixa eu pegar aqui a data delas, elas são dos anos, agora me fugiu aqui essa data de quando que a fluorescente entrou no mercado, mas eu tenho aqui durante a apresentação. E começou com 50 lumens por watt, mais ou menos. E você foi até a T5 Eco, que era uma de 28 watts, que daria 110 lumens por watt. Hoje o LED já ultrapassou isso, mas foi um feito para a época, né? Só explicando aqui, ó, o negócio da... Quer ver, ó? T8, isso a gente importa dos Estados Unidos, a GE é uma das principais desenvolvedoras de precursora mesmo, em quase todos os segmentos da iluminação. A Philips e a Osram são muito respeitadas, mas realmente a GE teve um desenvolvimento, né? Porque hoje todas foram quase engolidas pelos chineses, mas são todas empresas centenárias, respeitadíssimas. Mas, como que eu posso dizer? A GE foi responsável por muitas das invenções na iluminação, realmente. E essa coisa de polegada, a gente acabou adotando lá. Então, tem a nomenclatura LIFT, que fala aqui, ó, T8 indica um bulbo tubular de 8/8 polegadas, ou seja, ela é de 1 polegada, que dão 26 milímetros. E aí, quando eu falo T5 é mais fina, quando eu falo T12 é a mais grossa. A T5, eles fizeram um negócio de encurtar um pouquinho ela, dar 115 milímetros, outro tipo de soquete para não poder aproveitar a luminária. Mas das demais é só diferença de diâmetro, de uma para outra, e eficiência energética, e preço, e reator, tudo isso tem que mudar. E aqui, propostas, né, do que se pode fazer com a fluorescente. Deixa eu só ver se eu não esqueci nada importante aqui. Não. A T2 é interessante falar. A T2 é uma lâmpada até recente, né, que é extremamente fina, geralmente feita em fluorescente compacta em eletrônica integrada, aquela que a gente chama de eletrônica. Um bulbo muito fininho, que é para substituir lâmpadas decorativas de dimensões reduzidas, usar em luminárias decorativas. É interessante, mas é fluorescente, né? Que temos aqui, ó. Aqui é interessante contextuar a história. Em 1970, aqui, ó, Mies van der Rohe fala assim, menos é mais, né? E ele está bem inserido aqui. Crise petrolífera, chamar a atenção para a natureza não renovável das fontes de energia, que até então, em algum momento da história, começou-se a pensar, né, que existem fontes de energia renováveis e não renováveis. Então, o que ele fez aqui? Ó, GE, General Electric, lança aí a fluorescente tubular. Peguei aqui do Mil Lights, página 33. E olha que bacana essa luminária aqui do Mies van der Rohe, que é bem moderna, bem aquela linha... Eu não posso dizer... É fantástico, uma arquitetura fantástica, mas não é muito aconchegante, é uma coisa meio industrial, meio comercial, enfim. Aqui é uma tubular que é indireta e tal. Isso faz parte de um momento da arquitetura, de um momento histórico, e tem seu valor. Foi muito bacana, né? Mas não é mais, né?
Agora nós vamos falar da fluorescente compacta. Então primeiro veio aqui a PL, né, que a gente tinha de 9 watts, uns reatores eletromagnéticos grandões, depois virou eletrônico, e aí quando teve a possibilidade de eletrônico já fizeram integrada, né, para ficar mais fácil. Deixa eu ver a data aqui, 1973, a GE, GE em 1973. E só em 1994 a Philips lançou a PL, que é essa lâmpadazinha aqui. Aí nós vamos ter a ideia do negócio dos reatores. Os reatores, a gente tem o reator eletrônico e o eletromagnético. Para você ter ideia do eletromagnético, ele tinha que ter capacitor, que é para ele ficar alto o fator de potência, que você trocava a parte. O starter, que era para dar ignição na lâmpada, que é como se fosse uma bateria que dava um pico ali. E o reator era um conjunto de coisas para você montar. Ele funcionava com a frequência da rede, então 60 Hz. Aquilo podia entrar em frequência com motor, e uma situação bem complicada de explicar, mas imagina o seguinte, um ateliê de costura, a pessoa está costurando, aquele motor está em 60 Hz que ele está ligado na rede, a lâmpada está em 60 Hz que também está ligada na rede. E aquilo cria um efeito óptico, de parecer que a agulha está parada e na verdade a agulha está funcionando. Então, o reator eletrônico foi muito importante, que ele eleva essa frequência a 3.000 e aí não dá esse efeito óptico, né? Basicamente, como que funciona a lâmpada fluorescente? Vou dar uma explicação. Eu não sou engenheiro eletrônico e eu acho que vai ficar até mais fácil você entender, de repente, uma explicação mais simples, para ter uma ideia do que acontece, porque provavelmente também você não é engenheiro eletrônico, senão talvez você não estaria assistindo esse vídeo, talvez você vá mais para a área do design, né? Design de interior. Então, como é que funciona uma lâmpada fluorescente? Eu faço uma pergunta para você. Você já viu alguma lâmpada fluorescente transparente? Não tem. Por quê? Aqui nesse filamentozinho dela, ele vai irradiar, na verdade, uma radiação ultravioleta. Ela tem 2 filamentozinhos na ponta, tá? Que a gente não consegue ver porque tem o acabamento branco aqui de fósforo. O acabamento de fósforo está aqui. Mas eu acho que você já reparou que bem aqui nesse cantinho, às vezes fica meio pretinho, porque é justamente esse filamento que se desprende para cá. Aí, essa radiação ultravioleta que corre aqui dentro, ela excita esse pó de fósforo que está preso no vidro do lado de dentro. Esse pó de fósforo, antigamente usava um pó de fósforo simples. Ficava aquela luz branca e baixo índice de produção de cor. Você não sabe o que é índice de produção de cor? Espera um minutinho que no curso a gente vai explicar. Depois, começaram a fazer o pó trifósforo, aumentou o índice de produção de cor, aí a possibilidade de outras temperaturas de cor foi tendo melhoras, né? Então, por isso sempre vai ter o pó aqui, e aí esse pó se excita. E você vai ver que essa mesma tecnologia é usada no LED, tem LED que é o azul desejado, que é exatamente essa ideia da fluorescente. E basicamente é isso, tem aqui um pouquinho de mercúrio para conseguir startar. A lâmpada fluorescente tubular, ela tem um problema, que é para conseguir startar, para conseguir fazer ela acender. Depois que o processo ocorre, você precisa de baixa energia para manter ela. Mas esse acendimento delas tem que dar um pico de 3 kW, de 4 kW, depende da característica da lâmpada. E esse pico gera alguns problemas. Primeiro, a durabilidade da lâmpada. Então, a lâmpada fluorescente ela não foi feita para ligar e desligar assim, várias vezes. Ela foi feita para ser ligada e ficar um longo período de tempo aceso, e aí que você vai conseguir uma expectativa de vida dela. Você ficar ligando e desligando, você vai reduzir isso. Por essa questão do desprendimento do filamento, quando você tem esse starter, né? Aí você tem alguns reatores que ajudam esse processo. Tem um reator de partida pré-aquecida. Então ele vai... Não, vamos lá. Primeiro vamos falar de partida lenta. De partida lenta é aquele que você acende e ela não responde. Depois de 2, 3 segundos ela começa a dar umas piscadinhas e tal e acende. Esse não prejudica a lâmpada. Esse é bem antigo, nem vende mais esse, tá? Mas era assim, o de partida lenta. Porque ele vai esperar aquele filamento esquentar para depois dar a descarga para conseguir acender a lâmpada. Aí tem o de partida instantânea, esse é o mais vendido. Ele já vai dar uma descarga na lâmpada de vez, é o que prejudica mais a lâmpada, mas é o mais bem aceito porque acende a lâmpada na hora. Depois tem o de pré-aquecida, que ele fica constantemente, deixa a lâmpada aquecidinha para quando você acender,
ela já automaticamente acender na hora, mas sem danificar. E aí tem os dimerizáveis, que aí você consegue usar com sensor de presença, mais ou menos nesse esquema que já deixa pré-aquecido. Enfim, tem uma gama enorme de reatores, lembrando que isso é uma coisa antiga que não se usa mais, mas teve um desenvolvimento, produtos profissionais nessa área também. O que tem de interessante para a gente falar aqui? A gente fala lâmpada fria, eu falei o título do vídeo, catodo frio, é a mesma coisa, tá? Fluorescente e neon também segue a mesma lógica, tá? E a fluorescente tubular, a fluorescente compacta tem a mesma tecnologia. E por que se usa a lâmpada frio, o termo frio? Teoricamente é porque você põe a mão e não se queima. E aí se comparava com a incandescente, que era outro modelo que tinha, e você iria se queimar, logicamente. Agora, a gente tem que considerar uma coisa. A potência total instalada, os objetos esquentam em função da potência total instalada. Então, considere o seguinte, uma lâmpada de 40 watts incandescente pequenininha, sim, se colocar a mão você vai se queimar. Agora, se você pegar uma fluorescente tubular de 40 watts e imaginar que aquela área você está aumentando por 1,20 m, o que vai acontecer? A carga térmica é a mesma, só que você vai aumentar a área. Então, você vai pôr a mão, vai sentir que tem uma carga térmica bem inferior e não vai se queimar. Mas é só isso. A eficiência energética já é outro conceito que está relacionado com o que ela gasta para o que ela gera de luz. Isso é um conceito. Outro conceito, carga térmica. Quanto de carga térmica que aquele equipamento produz. Como que eu posso explicar melhor? São dois conceitos diferentes, tá? Um é a eficiência energética e o outro é a carga térmica total produzida. E é interessante considerar o seguinte, que a carga térmica, ela é em função da potência que está sendo colocada ali. Mas vamos pensar um computador, uma televisão ou qualquer equipamento, um motor. Se ele consumir 50 watts, ele vai esquentar proporcional a 50 watts. Aí vai depender do tamanho daquele objeto para ter a dissipação do calor, mas a lógica é a mesma. Inclusive, tem um cálculo que se faz para ar-condicionado, pré-dimensionamento de ar-condicionado. Lógico que o cálculo para se fazer dimensionar um ar-condicionado é complexo como de iluminação, mas tem aquelas regrinhas para você pré-dimensionar para depois você fazer o cálculo, né? Que diz o seguinte, a cada 3,5 watts que você reduza da iluminação, você pode reduzir 1 do ar-condicionado, 1 watt do ar-condicionado. Isso é uma coisa que a gente usa para vender LED. Então, adota nisso, reduz da iluminação. Não fala que tipo de iluminação que é, se é fluorescente, se é incandescente, é proporcional. A carga térmica é proporcional à potência total instalada. E outra coisa, eficiência energética. Quanto de luz que aquela lâmpada consome, ela transforma em luz, ela transforma em calor. Para você ter uma ideia, uma incandescente, 95% do que ela consome de energia, ela transforma em calor. Os outros 5% são em luz. Por isso que ela tem baixa eficiência energética. Mas são conceitos que passam perto, mas são diferentes. Espero ter conseguido explicar. Se não, deixa a pergunta que é o maior prazer responder. Agora vamos falar do slide, que eu fui para o outro lado, agora eu voltei para cá. Bem básico, tá? O calor ele pode ser radiação, que é onda eletromagnética. Ele pode ser convecção, que é na água, né, meios fluidos que o calor sobe e o frio desce, que se considera para a nossa área de iluminação, e condução, que é você encostar numa coisa quente. Basicamente, a gente, na lâmpada, tem esses dois tipos de calor. O calor de condução, então, é a luminária que esquenta, ali que está em contato com aquela lâmpada, e a radiação, que é a luz, né, que é o espectro eletromagnético, que tem o espectro visível da luz e o infravermelho juntos sendo emitidos, e quando aquilo chega no objeto, ele esquenta. Pensa o Sol. O espaço é gelado, né? Mas quando a luz do Sol chega no planeta Terra, que é absorvido, aí ela esquenta, mas a radiação ela não esquenta, por isso que ela consegue atravessar grandes distâncias. E aí você tem aquele objeto com aquele facho de luz em cima, e aquele objeto esquenta, mas é por radiação, né? Então, aqui vai depender da tecnologia que a gente está falando, que emite mais infravermelho ou menos, tá? A fluorescente não emite tanto infravermelho. O que mais emite infravermelho é a incandescente. Então, basicamente,
foi só, acho que amarrar o que foi a tecnologia de cátodo frio. Agradecer muito aí a audiência, as curtidas, as inscrições todas. Convidar para assistir o próximo vídeo, que é lâmpada de descarga sódio, mercúrio e multivapor metálicos. Se inscrever no canal, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.